Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatimei. Vamos falar de mais um vídeo, mais um Brasileirão. E no primeiro ano do novo milênio, né? Eu falei errado em 2000, mas 2001 é o novo milênio, né? Que a década começa de 91 a 2000, 2001 a 2010, enfim. Então 2001 foi o primeiro Brasileirão do novo milênio, né? Vamos dizer assim. E chegamos no Brasileirão 2001, né? Chegamos em 2001. E agora houve umas mudanças, né? Por exemplo, dessa vez sem as polêmicas que tivemos em 99 e 2000. Os 25 times do módulo azul se mantiveram, né? E aí com eles vieram mais três, né? Que foi o São Caetano, né? Vice-campeão brasileiro e vice do módulo amarelo. O Paraná, que foi campeão do módulo amarelo. E o Botafogo de Ribeirão, né? Que não conseguiu nada em 2000 no módulo amarelo, mas por medo de... Houve aquela confusão toda do rebaixamento de 99, por causa daqueles lances judicial e tal. A CBF decidiu manter o Botafogo e tal, né? E com isso, Gama e Juventude, né? Que seriam os rebaixados de 99, mas jogaram em 2000, também conseguiram se manter em 2000. E aí voltou a normalidade, né? Do negócio de acesso e descenso, né? Depois de 2 anos aí meio confusos, né? E tivemos então 28 times, né? E o regulamento era como? Era simples, né? 28 times, todos contra todos, né? 27 jogos. Os 8 melhores avançam para o mata-mata, né? Quartas de final, semifinal e final. E os 4 últimos eram rebaixados. Outro detalhe, né? É que inicialmente as quartas, as semifinais e finais seriam em 2 jogos, né? Só que aí a CBF, vendo que o calendário já estava apertado e tal, decidiu fazer assim: quarta de final e semifinal seria um jogo único apenas, e somente as finais que seriam em 2 jogos. E feita essa introdução, vamos falar do campeão, né? Que foi o Atlético Paranaense, né? O Furacão, enfim, era campeão do Brasil e era o último campeão inédito, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, era o último campeão ali a entrar no seleto de campeões brasileiros, né? O 17º, né? O Atlético, né? E o Furacão, né, para chegar nessa glória, teve que fazer uma revolução, né? Que começou lá em 95, né? Quando o Atlético tava muito mal de finanças, de dinheiro, de estrutura e tudo mais. E aí, após sofrer uma goleada pro rival Coritiba, né, no estadual, entrou o Mário Celso Petralha, né? E aí ele revolucionou o clube, né? O clube mudou, né? E o time foi com tudo na Série B, tanto que foi campeão da Série B daquele ano. E aí o Atlético vai se firmando na Série A do Brasileirão, né? E a antiga Baixada foi demolida, né? E aí construíram uma nova arena, que era a Arena da Baixada, e ela foi inaugurada em 99, né? E aí o Atlético tinha uma nova arena moderna e tal, né? Acho que uma das primeiras arenas modernas do futebol brasileiro na época, enfim. E com a arena o Atlético cresceu, né? Cresceu tudo, cresceu em elenco, cresceu em receita, cresceu em torcida, e, enfim. E o Atlético começou a fazer sua história, né? O time, por exemplo, ganhou em 99 a seletiva para a Libertadores, né? Jogou a primeira vez a Libertadores em 2000, né? O Atlético conquistou o estadual na sua arena, né? Em 2000 e foi bicampeão também, né? Na Arena da Baixada em 2001. E o Atlético estava ali, pensando sempre e montando um time forte ali, competitivo, né? O Atlético tinha jogadores ali interessantes ali, né? Tinha o Alex Mineiro, que fazia gols, né? Mas só que era pouco conhecido na época, né? Teve pouca chance, por exemplo, no Cruzeiro, né? O Atlético tinha uma defesa sólida ali, né? Com Gustavo, Rogério Correia, né? Os 2 laterais ali que mais marcavam, mas tinham certas limitações, né? Como o Alessandro e o Fabiano. E o meio campo do time que era o forte, né? Era o Kleberson, né? Era o Souza, né? De início era o Souza, depois entrou o Adriano, né? Que é o Adriano Gabiru. E o ataque, além do Alex Mineiro, tinha o Kleber, né? Às vezes revezava com ele, né? O Kleber, que é o Kleber Pereira, pra quem não sabe. O Ilan, né? Às vezes entrava um tal de Adalto, enfim. Esse era o Atlético, né? Que é claro, né? Que por ser um time pequeno, barra média, não estava ali entre os cotados no Brasileirão de 2001. E assim, a primeira fase do Atlético, né? Nas primeiras 9, 10 rodadas o Atlético oscilou, né? Fazia alguns bons jogos, mas fazia péssimos jogos, né? E após uma derrota, né, pro Fluminense, né, o Mário Sérgio, né, o saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, né, foi demitido, né, pediu demissão. E aí ele falou assim, ó, tem muito jogador bêbado nesse clube e tal, não sei o que, jogador que tá nem aí pro clube.
E aí ele falou aquela frase, ou eles acabam com a farra do Atlético, ou o Atlético acaba com a farra deles, né? E aí foi aquela frase simbólica, né? Acho que foi mais ou menos isso que ele falou. O Mário Sérgio saiu e aí a diretoria apostou em Geninho, né? O Geninho que em 2000 tinha feito uma campanha histórica no Paraná Clube, né? Trouxe o Paraná de volta para a primeira divisão, enfim. Aí ele vinha fazendo alguns bons trabalhos ali, né? Enfim, mas só que o Geninho não tinha muito destaque, né? Como depois passou a ter, né? Enfim. E o Geninho vindo aí, olhou, né? Ele chegou e viu que a diretoria do Atlético estava querendo, né? Rescindir com alguns jogadores problemáticos do time, né? Que era, acho que o Alex Mineiro, o Kleber, né? O Alessandro, enfim. Não vou lembrar os nomes aqui, mas eram alguns nomes ali importantes. E o Geninho chegou na diretoria e falou, não rescinde com esses caras que eu preciso deles, tal, né? Comigo não vai, eu vou fazer diferente aqui, esse time vai entrar nos eixos, né? E deu certo, né? E a estreia dele foi contra a Portuguesa, né? Na Arena, na vitória do Atlético, 3-1, e aí o Atlético embalou. E aí ficou acho que 12, 13 jogos invicto, né? Fazendo grandes jogos, né? E o time passou embalado, né? Tipo, goleou o Flamengo, goleou o Bahia, fez jogos ali históricos ali contra, se não me engano, acho que contra o São Caetano, não, contra a Ponte Preta, né? Enfiou 6 na Ponte Preta, 6-3, né? Não, enfiou 5-1 na Ponte Preta. Enfim, o Atlético embalou e aí o Geninho manteve a base, né? Manteve 3 zagueiros, né? 5 no meio ali, sendo que 3 ali, meias ali atacavam, né? Ajudavam a atacar, enfim. E o Atlético embalou e o Furacão, né? Que estava oscilando no campeonato, fez uma campanha incrivelmente sólida e terminou, né? Os 27 jogos em segundo lugar, atrás apenas do São Caetano, ou seja, se o Atlético chegasse até a final, ele jogaria todos os jogos em casa, desde que não enfrentasse o São Caetano, né? Que aí seria fora. Mas se não fosse o São Caetano, todos os jogos seriam decididos na arena. O que foi importante, né? E aí nas quartas o Atlético encarou o São Paulo, né? Um forte time do São Paulo, né? De Rogério Ceni, Kaká, né? Na época novinho, Kaká, França, né? Luiz Fabiano, se não me engano o Leonardo, né? Já em fim de carreira, né? Nesse time do São Paulo, enfim. Era um time interessante ali do São Paulo, né? Só que o São Paulo não aguentou a força do caldeirão da arena, né? O Atlético usou a força da sua torcida, né? E um jogo pegado, tenso, o Furacão venceu o São Paulo por 2-1. E o Alex Mineiro começou o seu faro de gols, principalmente em jogos decisivos, né? Ele fez os 2 gols, né? Na vitória de 2-1. E aí na semifinal o Atlético encarou outro tricolor, né? Que é o Fluminense, né? Fluminense de Magno Alves, né? Do técnico Oswaldo de Oliveira, enfim. E o jogo foi novamente na Arena, né? E foi um jogo eletrizante, né? O Fluminense saiu na frente, né? Só que aí o Atlético, empurrado pela torcida, né? Transformou o estádio em caldeirão novamente, né? Ativou o modo caldeirão. O Furacão vira o jogo, né? 2-1. Alex Mineiro e acho que o Kleber empatou, não sei. O Alex Mineiro fez o outro. Só que o Fluminense empatou logo depois. Quase nos últimos minutos, o Furacão fez 3-2 e assim se classificou para o final, né, do campeonato. O Atlético encarou o São Caetano, né? Justamente o primeiro colocado, né, na primeira fase, né? São Caetano novamente fazendo graça em 2001. E dessa vez, né, em 2 jogos, né, o jogo de volta seria em São Caetano, né? Portanto, o primeiro jogo em Curitiba, o Furacão tinha que ganhar, né, se possível ganhar bem, né, para ir com uma vantagem no ABC Paulista, né? E no primeiro jogo, né, uma final eletrizante e tal, o São Caetano sai perdendo, né, o Atlético faz 1-0, aí o Azulão vira o jogo, né? E parecia que ia conseguir calar o Caldeirão, né? Mas o Atlético mostrou força. E aí Alex Mineiro apareceu de novo, né? Ele fez os 3 gols. O Atlético virou e venceu e bem, né? 4-2 em cima do São Caetano. E ia com uma boa vantagem pro jogo de volta, né? E aí no jogo de volta, né? O Atlético podia perder por 1 gol, né? Que seria campeão. Só não podia perder por 2, né? Que aí o título ficaria com o São Caetano, né? Tinha melhor campanha e tudo mais. E antes do jogo decisivo, né, nos vestiários, né, o Geninho fez uma motivação aos jogadores, né, contra os jogadores da época, né. Ele pegou as faixas de campeão, né, e mandou colocar todo mundo, né, e falou: e aí, vocês vão deixar eles, né, o São Caetano tirar essa faixa de vocês? Não, né, então não vamos deixar tirar esse título da gente e tal, né. E com essa motivação do Geninho, né, deu certo. Aí o Atlético entrou determinado e um jogo tenso, pegado, né, e
Fora que o jogo também estava com um dia de chuva e tudo mais, né? Os dois times criaram chances e tal, mas nada assim que levasse muito perigo. E aí no segundo tempo, aos 22, 23 minutos, um gol do título, né? A bola foi arrancada pela esquerda, né? O Fabiano invadiu, chutou cruzado, o Silvio Luiz deu rebote, e aí o Alex Mineiro fechou e fez o gol do título do Furacão, né? Garantindo assim o seu primeiro e único título brasileiro para o Atlético Paranaense, né? E assim o Atlético conquistou o campeonato com todos os méritos, né? Foi um time de melhor campanha, né? Foi o melhor time do campeonato, surpreendeu a todo mundo, né? Mas só que essa surpresa não foi tão grande, porque o time já vinha numa evolução desde 95, né? E foi ali que coroou tudo, né? O Atlético começou a crescer e fora isso que acabou com a piada, né, do rival Coritiba, né? Que até então Coritiba tinha título, né, brasileiro, né? E os atleticanos tiveram que aguentar calados, né? E dessa vez em 2001, quando o time conquistou o campeonato, eles enfim puderam esfregar na cara dos coxa branca, né? E com sobras, né? Porque o Coritiba foi campeão com menos gols, né, de saldo, né? Com menos 3 de saldo. Uma campanha meio irregular ali, né? Contando os números, né? Enquanto que o Atlético foi campeão com uma campanha sólida, né? Enfim. E depois disso o Atlético cresceu, né, no futebol brasileiro, né? Como todo mundo sabe, né? O time chegou a jogar a final de Libertadores. Chegou a ser finalista da Libertadores, né, em 2005, depois em 2022, né? E fora que ganhou 2 Sul-Americanas, ganhou a Copa do Brasil, enfim, cresceu, né? Enquanto que o rival Coritiba ficou vendo pó, né, nesses últimos anos, né? Enfim. E é isso, né? Agora o time base do Atlético era Flávio no gol, a defesa era Nem, Rogério Correia e Gustavo, né? Meio campo de 5, com Alessandro na direita e Fabiano na esquerda. Enquanto que o meio era formado por Kleberson, Cocita, né, e Adriano, né. No ataque, né, o Kleber, né, Kleber Pereira e o Alex Mineiro. Agora vocês vão ficar com o gol do título do Furacão e a gente já volta para falar do resto. Roda aí. O ataque vai partir o Fabiano pela esquerda, a jogada é com ele. Alex Mineiro na área, Adriano também, ele bateu cruzado, olha o gol! A enfiada de bola pro Miller, ele tem a chance e bateu, jogou pra fora. Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba, em todo o Paraná, pode gritar: acabou! Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. O Atlético Paranaense 4-2 no primeiro jogo, 1-0 no segundo. Festa do Atlético Paranaense. Bom, vamos falar da surpresa e decepção desse campeonato e os rebaixados, né? Começando a falar de surpresa, eu vou falar de 2 paulistas, né? Que fizeram bem, né? Fizeram até bem mais do que os grandes, né? Começando pela Ponte Preta e o São Caetano. Né? Falar da Ponte Preta, né? A Ponte Preta teve um 2001 até bom, né? O time foi semifinalista do Paulista, foi semifinalista da Copa do Brasil, né? E chegou no Brasileiro também fazendo bonito, né? O time teve um dos melhores ataques do campeonato, porém teve uma das piores defesas, ou seja, era um time que fazia muitos gols, mas também sofria muitos, né? E a Ponte apostava muito, né? E tava dando certo no artilheiro Washington, né? Ele mesmo, Washington, um coração valente, que vivia a grande fase ali e tal. Muitos falavam até que o Washington poderia ser um dos possíveis convocados, né? Para a Copa de 2002, né? O que acabou não acontecendo, né? Como todo mundo sabe, enfim. E graças a ele a Ponte foi longe, né? O time tinha nomes interessantes ali, como o Ronaldão, né? O zagueiro experiente Ronaldão, aquele que fez história no São Paulo dos anos 90, né? Tinha o Piá, se não me engano, e tinha um time ali competitivo, né? Treinado, se não me engano, pelo Marco Aurélio, né? E na primeira fase a Ponte terminou em sexto, se não me engano, né? E nas quartas de final a Ponte encarou o Fluminense, né? O time deu trabalho pro Fluminense, mas não conseguiu superar os tricolores e foi eliminado pelo Fluminense, perdendo de 3-2. Apesar disso, foi uma campanha satisfatória da Ponte, fora que foi talvez a última campanha, né, boa que a Ponte Preta fez em brasileiros, né. Agora, enfim, chegamos no São Caetano, né. São Caetano de novo fazendo graça em 2001, né, ele já tinha feito o Ar da Graça em 2000, e em 2001 não foi diferente, né. O São Caetano fez uma primeira fase tranquila, sem sustos, né?
E nas quartas de final, o São Caetano encarou o Bahia e eliminou o Bahia, né? Empatando sem gols, né? Mas como tinha a melhor campanha, o São Caetano avançou. Na semifinal, novamente em casa, o São Caetano encarou o Atlético Mineiro, né? Um forte time do Atlético Mineiro, que nomes ali como Ramon, né? Ramon Menezes, o Guilherme, né? O artilheiro. O Atlético saiu na frente, mas só que aí o São Caetano mostrou força, né? E venceu de virada por 2-1. E assim foi para as finais, né? Onde lá encarou o Atlético Paranaense e, como todo mundo já sabe, né? O Azulão acabou vice-campeão, foi o segundo vice seguido, né? No Brasileirão e começou a fama, né? De tipo, pô, o time chega, mas sempre amarela no final, né? Enfim. E o São Caetano novamente dando trabalho para os grandes, né? Em 2001 não foi diferente. Agora vamos falar Enfim, agora falamos das surpresas que foi Ponte Preta e São Caetano. Agora vamos falar das decepções que foram Flamengo e Palmeiras, né? Nesse Brasileirão 2001. Começar pelo Flamengo, né? O Flamengo vinha de um tricampeonato carioca. Ainda no meio do ano ganhou a Copa dos Campeões, né? Que dava vaga para a Libertadores do ano seguinte. E o Flamengo estava com um time bom ali, né? Para fazer uma campanha boa no Brasileirão. Quem sabe até chegar entre os 8, né? Só que o Flamengo decepcionou nesse campeonato, né? O time lutou para não ser rebaixado nesse Brasileirão de 2001, sim. Mesmo tendo Zagallo, tendo Petkovic, tendo ali alguns jogadores e tal, o Flamengo, né, lutou para não cair, né? E isso foi até a última rodada, né? O Zagallo ficou ali acho que até perto do fim da primeira fase ali. Aí, vendo que o Zagallo tinha perdido a mão, a diretoria mandou ele embora e apostou em Carlos Alberto Torres, né? O famoso capitão do Tri, né? Do México, né? O Carlos Alberto, que costumava naquelas épocas ser o técnico bombeiro, né? De chegar e apagar incêndio, enfim. E o Carlos Alberto conseguiu, né? Evitar o pior no Flamengo, né? O Flamengo, na antepenúltima rodada, ele ganhou do Internacional, né? Deu uma respirada na tabela. Só que aí o time perde na penúltima pro São Caetano e entra na última rodada ameaçado de rebaixamento, né? Precisando vencer o Palmeiras, né? Que já não tinha mais chance de nada, em Juiz de Fora, para não ser rebaixado, né? E graças a Felipe Melo, graças a Roma, né? O Flamengo evita o pior, né? Vence o Palmeiras por 2-0 e escapa do rebaixamento, né? Para alívio da torcida rubro-negra, né? De escapar do pior, né? E por fim chegamos no Palmeiras, né? O Palmeiras teve um ano de 2001 muito louco, né? Na Libertadores o time já com certas limitações, porque já não tinha mais a Parmalat, mas ainda com a força copeira, né? Que o Palmeiras construiu naqueles anos de Libertadores, Copa do Brasil, enfim. O Palmeiras fez bonito, né? Ele chegou longe na Libertadores, chegou até a semifinal e foi eliminado pelo Boca Juniors, né? Roubado, né? Inclusive. E nas outras competições o Palmeiras não brilhou muito. E aí chegou no Brasileirão, o Palmeiras começou com tudo, chegou a liderar a competição e parecia que seria um dos classificados, né? Um dos 8 classificados. Mas aí, faltando 13 rodadas para acabar, o Palmeiras entrou numa queda livre, né? Tanto que acho que em 12 rodadas o Palmeiras perdeu acho que 10 e só ganhou 2. Ou seja, e aí, né, do primeiro lugar, o Palmeiras terminou em 11º, ou seja, frustração absurda no Palestra, né? E foi a primeira frustração grande da torcida palmeirense, né? Só que o pior iria vir no ano seguinte, né? Como todo mundo sabe, né? Em 2002, quando o Palmeiras seria rebaixado, enfim. E é isso, né? Essa seria a primeira de monte, né? De monte de frustração que o Palmeiras sofreria, né? Nos anos 2000 até meados de 2010. Bom, falamos das decepções, agora vamos falar dos times que caíram nesse campeonato de 2001, né? Agora vamos falar dos rebaixados, né? Nesse campeonato, que foi Santa Cruz, né? O Botafogo de Ribeirão, o América Mineiro e o Sport, né? Começando pelo Santa Cruz, né? Santa Cruz que vinha de um ano complicado, né? O time perdeu o título pernambucano pro Náutico, né? E não estava fazendo boas campanhas e no Brasileiro não foi diferente, né? O time até tinha alguns poucos destaques ali, né? Só que muito pouco para quem pudesse tentar se salvar, né? Mas o Santa até lutou, né? O time lutou até a última rodada para escapar do rebaixamento. O time até ganha do Guarani em Campinas, né? 2-1, mas os resultados paralelos não ajudaram e o Santa Cruz acabou rebaixado, né? Para a Série B. O Santa tinha voltado, né? Em 99 para 2000. Em 2000 o time foi mal, verdade, mas não havia rebaixamento.
Em 2001, né, agora com acesso e descenso de volta, a Cobra Coral acabou rebaixada. Agora chegamos no Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo de Ribeirão foi uma surpresa até, né? Podemos dizer assim, né? Se bem que é verdade, né? O time foi vice-campeão paulista, perdeu os destaques, né? E com isso não teve como repor a altura, né? E no campeonato o Botinha lutou para não cair, porém não deu para o Botinha escapar, né? O Botafogo acabou rebaixado após subir, né? Em 99, né? Em 2000 ele jogou modos inferiores, né? Só que em 2001 a CBF decidiu manter o Botafogo e tal, por meio de questões jurídicas, sei lá. E o Botafogo não aproveitou, né? E o time já estava mais fragilizado, né? Após o vice do Paulista e o Botafogo de Ribeirão acabou caindo. Agora chegamos no América Mineiro, né? O América Mineiro que vinha se destacando no futebol mineiro e tal, né? Ele foi campeão da Copa Sul Minas de 2000, né? Em 2001 a América foi campeão estadual, né? Superou o Atlético Mineiro e todo mundo achava que o América ia fazer uma campanha segura, né? Para não cair. Só que o América decepcionou, né? O Coelhão da Massa acabou decepcionando, né? E o time não fez bons jogos, né? O único grande jogo, assim, podemos dizer, foi um 4-4 maluco contra o Corinthians, né? Mas foi só também, né? Porque o América, mesmo tendo até um time razoavelmente competitivo, não conseguiu o suficiente e acabou rebaixado, né? Se despedindo assim da primeira divisão. E o lanterna do campeonato foi o Sport, né? O Sport Recife, né? Em 2000 o Sport fez bonito no campeonato, só que em 2001 o time se desmantelou, né? Perdeu os destaques e para repor não foi a mesma coisa e o Sport pagou por isso, né? E no Brasileirão o Sport desde o começo mostrou que iria ser rebaixado e não foi diferente, né? O Sport foi rebaixado faltando acho que 2 ou 3 rodadas para acabar a primeira fase e o Leão da Ilha, né? Após vários e vários anos na elite do futebol brasileiro, se despedia da primeira divisão, né? E enfim, e é isso, galera. Espero que tenham gostado, tá? Dê o like, compartilhe o vídeo, comente também, ajudem o canal que é importante, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!